Olá, seja bem-vindo ao Região. No programa de hoje vamos falar sobre o futuro do turismo em São João da Boa Vista. E para esta conversa recebemos Ângela Bonfante. Ela é presidente do Conselho Municipal de Turismo, o CONTUR. Com o objetivo de se tornar uma estância turística, a cidade enfrenta desafios importantes. Como garantir os investimentos necessários? De que forma podemos qualificar nossos profissionais e fortalecer a marca da cidade para atrair mais visitantes? Ângela está à frente de um trabalho que busca responder a essas perguntas, unindo o poder público, empresários e a comunidade. Vamos entender agora quais são as estratégias e os próximos passos para consolidar São João da Boa Vista como um município turístico. Olá, Ângela, seja muito bem-vinda aqui ao Região. É um prazer recebê-la aqui hoje. Obrigada, Marinês. É um prazer também estar aqui e poder falar de coisas boas da cidade. Ângela, você é artista plástica, você tem uma inserção cultural muito significativa aqui na nossa região. Quando é que você percebeu que o turismo seria algo a desenvolver na região? Como é que você percebeu esse ecossistema e o potencial turístico de São João da Boa Vista e da região? Foi através da arte mesmo, né, que eu instalo meu ateliê aqui em São João e consigo perceber o potencial de visitação, de interesse das pessoas. E logo em seguida, nós instalamos também lá no Espaço Cultural Boca do Leão, uma casa de cultura que funciona assim há 10 anos com toda a programação que a gente se propôs até agora. E lá no espaço a gente recebia muitas pessoas que queriam saber, olha, onde eu posso almoçar, o que eu posso fazer, o que eu tenho para fazer aqui na cidade. E aí foi que nós percebemos que precisávamos fazer uma integração com quem tinha restaurante, com quem tinha atividades turísticas no nosso entorno, né? E Águas da Prata sempre teve, foi aí que a gente conseguiu perceber e enxergamos também a necessidade de fazer uma associação para integrar todos esses empreendedores da cidade de Águas da Prata e São João da Boa Vista. E quais foram as resistências iniciais para você começar a trabalhar na região? Eu acho que eu consegui, o que eu achei de maior dificuldade foi exatamente o que eu senti lá no começo. Eu enxergava somente o espaço cultural, a Boca do Leão. Não conseguia perceber o todo disso. Então, eu acho que a maior dificuldade foi fazer com que os empreendedores entendessem o todo, né? Entendessem que ele faz parte de uma máquina turística desses dois municípios, né? Isso demorou muito, mas hoje as pessoas entenderam. Ela sabe que ela está dentro de um ecossistema turístico. E a partir daí, você criou uma estrutura, chamou parceiros, pessoas mais sensíveis à causa. O que você destacaria desse período em que você percebeu que existia um potencial e de como está agora? Eu acho que por menor que seja os ganhos, eu acredito que não são pequenos, mas as pessoas podem perceber que são pequenos, foi justamente isso. A gente sair de dentro de nós mesmos e enxergar todo esse potencial, não só dos empreendimentos que estão se preparando e que já se prepararam para receber as pessoas, com sua decoração, com o seu produto, mas também todos os nossos atrativos naturais que nós temos. Nós temos muitas cachoeiras, nós temos serras, nós temos mirantes, nós temos o Rio Jaguari, que é a gente ainda não explora adequadamente, né? Mas nós temos empreendimentos ao lado do Rio Jaguari, os bares rurais, a estrutura interna urbana da cidade. Nós temos ótimos restaurantes, ótimas choperias, pizzarias, padarias maravilhosas. Isso tudo são instrumentos para ofertar para o turista e para as pessoas que vêm nos visitar. Ângela, o primeiro passo, né, dos municípios que decidem incentivar o turismo é convencer, às vezes, a própria população de que a cidade tem o potencial. Essa é uma fase superada já aqui em São João, ou seja, as pessoas já entendem São João como uma cidade
com potencial, uma cidade realmente turística? Não totalmente, né? A população começou a perceber a partir do momento que a cidade ganha o título de município de interesse turístico. Eu acho que o movimento mundial de turismo, o movimento que se dá em qualquer país, em qualquer região, é esse da gente que mora num determinado local sentir interesse por conhecer outra cidade, mesmo que ela seja vizinha, mesmo que ela seja tão perto, né, da gente. Então, isso, por natureza, é que faz esse movimento turístico. Então, eu tenho interesse em saber, por exemplo, como é a cidade de Caconde. Então eu saio da minha e vou até Caconde e Caconde se prepara para poder receber as pessoas que têm interesse em conhecer aquilo que está lá, né? Então o sanjoanense, ele precisa entender que nós, na região, como nós somos uma cidade maior, uma cidade mais desenvolvida, que ela é uma cidade de serviços médicos, vários serviços, nós somos o centro da região. Então o sanjoanense, ele tem que, assim, muitos deles tirar a venda dos olhos e enxergar a cidade como uma cidade que tem coisas para oferecer. Deixar o preconceito de lado. Deixar o preconceito de lado. E a nossa referência maior de turismo é Poços de Caldas. E Poços de Caldas tem suas belezas naturais, isso é uma coisa, tem lá os seus atrativos, tem a sua história. E quando a gente olha para Poços, a gente vê uma mega estrutura. A cidade realmente vive do turismo. Seria essa comparação, né, que nos torna, que gera um pouco dessa descrença no projeto turístico mais efetivo? Então, a minha visão é que Poços de Caldas, ela tem uma fama de cidade turística que não é de hoje, que ela tem, sei lá, desde a década de 40, 50, que ela foi muito efervescente em atrair pessoas. Na época dos cassinos. Pelos cassinos e tudo. Então, ela foi, e Águas da Prata também, as duas cidades, né? Então, eu acho que a gente precisa tirar esse conceito, porque depois desse período, a cidade, ela decaiu em termos de turismo. Apesar de ter os hotéis, ela demorou para poder voltar. E é agora que ela está voltando. A cidade tem uma política de PPP, né, dessas parcerias público-privadas, que estão dando ênfase para a cidade. Mas isso não significa que nós estamos atrás. Isso não significa que a nossa cidade também não tem. Então, num determinado tempo que ela ficou sem turista, com poucos turistas, não vou falar que ficou sem, eu acho que São João, ela se equipara nesse período. Agora que Poços de Caldas está renascendo, né, eu acredito, é a minha visão. Não sei nem se estou com razão, mas ela está renascendo. São João da Boa Vista também, as outras cidades também. Se não fosse assim, o Sebrae não estava fazendo esse movimento, o Sebrae de São João e o Sebrae de Poços de Caldas, fazendo esse movimento de junção das 12 cidades da caldeira do vulcão para fazer um único movimento. Porque o que falta para Poços de Caldas, ele encontra em São João. O que falta em São João, a gente encontra em São Sebastião da Grama ou em Andradas. Então, é um movimento que nós estamos fazendo também na região. Então, vale muito a pena a gente enxergar São João da Boa Vista como turística, senão as outras cidades se movimentam e nós não. Aí nós é que vamos ficar para trás. Você falou da caldeira do vulcão. Nós estamos, então, nessa região privilegiada do ponto de vista de riquezas minerais, vocês até usam um termo, né, o terroir diferenciado. Então, como é que os municípios que estão aqui na caldeira do vulcão, são 12 municípios, São João incluída, podem se aproveitar positivamente dessa posição, né, privilegiada e também muito rica do ponto de vista de exploração do turismo? Geograficamente, isso é muito positivo, porque se você fala em serras vulcânicas, vamos pensar assim, Poços de Caldas está lá dentro da caldeira. Então, vamos imaginar que ela seja o centro. Você faz uma circunferência
todas as cidades estão a 40 ou 50 quilômetros desse centro. Né? Então nós estamos todas assim de mãozinha dadas, né? Se você pensa em serras gaúchas, você tem lá o centro Gramado, mas você tem que andar muito até chegar a Bento Gonçalves, até você chegar naquelas cidades que são vizinhas a Gramado. Então eu enxergo a geografia nossa muito mais privilegiada do que serras gaúchas, por exemplo, né? E o que é que nos une? A nossa própria história, a chegada dos imigrantes, a chegada da ferrovia, a agropecuária. Então, toda a história de cada município, ela foi acontecendo praticamente juntas e uma copiando a outra. Não porque está copiando, mas porque a natureza das coisas for assim. Então, é muito fácil nós nos identificarmos com Caldas, é muito fácil nós nos identificarmos com Poços de Caldas e vice-versa. Então, é uma única cultura, nós temos coisas em comuns que faz com que a gente esteja dentro dessa cratera, geograficamente arrumadinha já. E mais um detalhe que eu acho que é muito importante a gente dizer: nós estamos na Mantiqueira, mas na Mantiqueira vulcânica, que é uma qualificação para qualquer parte da Mantiqueira, que ela vai quase até a Bahia, a Mantiqueira. Nós temos condições de falar para o mundo: olha, vai visitar a Mantiqueira vulcânica, né? Eu acho que assim, olhando o contexto interno e externo, é um privilégio, né? Ainda no capítulo aqui das serras vulcânicas, né, vocês criaram esse termo, até uma associação. E quais são os diferenciais para quem quer explorar o turismo na caldeira do vulcão? Os diferenciais são esses mesmo. Primeiro, os atributos naturais, né? Sim, mas por exemplo, a gente está exibindo aqui na TV uma reportagem que o Leandro Gulin fez com o João Otávio, no Vale do Tajá, e ele estava falando sobre essa questão da qualidade do café que é produzido ali na caldeira do vulcão. Né? Então você tem, além do café, você tem frutas, você tem outros tipos de produtos, tem o leite que é produzido aqui, leite de búfala, né? Uhum. Então você tem uma série de produtos. O que esse terroir influencia na qualidade? Então, olha, primeiro eu vou falar da paisagem primeiro. Paisagisticamente, eu acho que a nossa região é um estrondo de beleza. Eu viajo muito assim, vou daqui para lá, conheço essa boca de vulcão como a palma da minha mão. Qualquer lugar que você abre o teu olhar é deslumbrante, tudo que nós temos. Então a gente precisa valorizar, em primeiro lugar, essa paisagem. Em segundo lugar, nós começamos a dar valor historicamente através das águas. Então você tem água mineral de Águas da Prata, que são muitas, mesmo Poços de Caldas, Pocinhos do Rio Verde, né? Então, por aí você já vai vendo que não é só água, aí é a terra também. Então, essa terra vulcânica é que faz a diferença do café. Nós temos agora, lá perto das Torres do Mirante, nós estamos com uma vinícola. E nosso vinho, por exemplo, nesta semana a gente acabou de receber uma nota de 94 da Descorchados, que é uma análise dos vinhos da América do Sul. Nós ficamos entre os 10 melhores vinhos da América do Sul. Então isso é terroir. E terroir não é só a terra, é a água, é o vento, é a insolação, isso tudo nos nossos produtos, não só no café, mas no vinho, na pastagem, para a gente ter o melhor leite, para poder fazer o melhor queijo. E como se diz, lá em cima, onde nós estamos, tem muito a batata, tem todas as hortaliças que são plantadas lá no São Roque, não só na nossa região toda é assim. Então, eu acho que se você começa a olhar mesmo detidamente, tudo isso faz com que o turista tenha vontade de vir aqui e conhecer, né? Muito bem, a gente vai rapidamente para o intervalo, voltamos já com Ângela Bonfante, ela é presidente do Contur aqui de São João da Boa Vista. Até já.
A cada momento, em cada passo, nos fazemos presentes. Estamos em 11 cidades do interior paulista, transformando a vida de mais de 67 mil pessoas. Fazemos da saúde o nosso propósito. Nós somos a presença que transforma. Nós somos a Unimed Leste Paulista. O dinheiro que entra na farmácia paga o dono da quitanda, que paga a loja de roupas, que paga o mercado, que paga a farmácia de volta. Se o dinheiro circula em casa, todo mundo se beneficia. Apoie o comércio local. Uma iniciativa ACE. Na Bela Capri, cada detalhe é pensado para te entregar uma bela experiência. Sabor feito à mão, com agilidade e tradição. Pizzas a partir de R$ 49,90, peça com facilidade e rapidez pelo nosso aplicativo. E toda terça você aproveita 30% de desconto. Baixe o app e aproveite. Bela Capri, Avenida Durval Nicolau, 996. Entregamos para toda a cidade. Nós já estamos de volta para o segundo bloco do Região, hoje recebendo Ângela Bonfante. Ela é artista plástica, empreendedora cultural e também é presidente do Conselho Municipal de Turismo de São João da Boa Vista, o CONTUR. Ângela, antes da gente falar um pouco sobre a governança turística de São João da Boa Vista, que foi estabelecida também aqui, tendo você como liderança principal, eu queria voltar a falar da caldeira do vulcão, aqui nos 12 municípios que estão aqui. Ao mesmo tempo que a gente tem toda essa possibilidade, essa riqueza, a gente tem, pelo menos por enquanto, uma ameaça, que é a exploração de terras raras, que está para começar em Poços de Caldas, e isso vai se espalhar aqui para a nossa região. E qual é a sua opinião a respeito desse assunto? Qual o impacto real que uma exploração de terras raras pode causar na nossa Serra da Mantiqueira, na nossa caldeira do vulcão? Impacto, né? Eu acho que com a notícia, né, dessas terras raras, eu acho que essa notícia impactou individualmente cada um de nós, né? Eu fiquei assim arrasada. Em primeiro lugar, de pensar que a nossa paisagem vai ser mexida, que onde eu tô, por exemplo, lá no meu sítio, eu tenho uma vista maravilhosa exatamente no lugar onde vai ser explorada. Então, paisagisticamente, para o turismo foi um horror. Mas depois que você recebe a notícia, que você vai vendo, que você vai introjetando, que não tem jeito mesmo, né? O que eu penso é que nós precisamos abrir diálogo com quem vai fazer essa exploração, para que a gente consiga entender a veracidade das propostas deles, né? Para a gente poder também mostrar, buscar alguma força na nossa legislação ambiental, arrumar a nossa legislação ambiental municipal, organizar a nossa legislação através dos 2 estados e no nível federal também.
E eu acho que não tem como a gente fugir dessa situação, porque para quem gosta de geopolítica, que nem eu, por exemplo, gosto muito, né? Me intero das coisas, é uma briga de dois hemisférios, né? O hemisfério ocidental e o hemisfério oriental. Nós estamos enxergando isso, nós estamos vendo que os lances, né, de guerra, né? De guerra para poder, que eu digo, né? Guerra mesmo, né? Também. Então, eu acho que não tem como a gente evitar, mas tem como a gente minimizar. Então, buscar entender, se aprofundar em legislação, como que é a nossa legislação. Por exemplo, em Águas da Prata, eu sei que as engarrafadoras, tanto a Platina, como a Serra, como a outra do Mirante e a própria Água Prata, elas têm que proteger as suas minas, né? E isso, elas vão ajudar a gente a entender e também a fortificar a proteção das nossas águas. Mas Águas da Prata, eu acredito que ela seja o município mais sensível, é o que vai mais impactar, porque vai ter uma exploração bem ali em cima da montanha e as águas, eu acredito que vão receber algum tipo de impacto. E, né? A tecnologia é nova, né? A tecnologia de exploração do minério. E as pessoas, isso gera muita insegurança, né? Exatamente. Porque se é uma mineração de bauxita, todo mundo sabe como funciona. Mas de terras raras ainda não, né? Ainda não, a gente ainda não viu, né? Apesar dos geólogos, né? Nós temos dentro da Associação Serras Vulcânicas, né? O Álvaro, que é um geólogo, ele mostrou mais ou menos como que vai ser, mas eu acho que na prática mesmo é que nós vamos tentar enxergar. E antes dessa prática, eu acho que a gente tem que se precaver, olhar e ir atrás das nossas legislações e das nossas autoridades, né? Os prefeitos das cidades, eles têm que ter um profundo conhecimento de legislação, pelo menos, né? Bem, Ângela, agora vamos tratar da governança turística de São João da Boa Vista. O ano de 2025 foi muito importante para consolidar essa governança e ela está baseada em que princípios? Então, como a coisa foi crescente, né? Saí do meu ateliê, fui para Boca do Leão, depois para a Fazenda Santa Maria, depois lá em cima, e enxergar essa associação, enxergar essa região. Nisso tudo, a gente já há muito tempo vem frequentando as reuniões do Conselho de Turismo, tanto de São João da Boa Vista quanto de Águas da Prata. A nossa associação faz parte dos dois conselhos, né? E nós enxergamos o que foi o município de Águas da Prata fazer as suas diretrizes turísticas e nós também, com o plano diretor, né, de cada município. A partir daí, com o plano diretor e a partir do convite que me fizeram, que foi o Marcelo que me fez o convite para participar como presidente, o Marcelo e o Vanderlei, né? Então, a gente conseguiu enxergar que o conselho, ele vinha sendo um conselho mesmo. Eu vou dar um conselho, entendeu? Para essa ação, ele é deliberativo também. Ele é deliberativo também, mas os seus membros, eles não estão ali para trabalhar. E a equipe de turismo do departamento, ela não é tão grande e ela é insuficiente para poder fazer as ações que a gente necessita. Então, eu fiz um convite e o Marcelo nos ajudou, convite para as lideranças da cidade, que seriam as lideranças no ramo da alimentação, as lideranças no ramo de hotelaria, no ramo do turismo rural, turismo de dentro da cidade, para que a gente aumentasse esse contingente de civis, né, de pessoas, para trabalhar, mas para fazer equipe, trabalhar mesmo, sabe? Pôr a mão na massa. Então, é esse o propósito de uma governança. Não tem nada a ver, quando a gente fala em governança, com... Você já imagina a política. Já imagina a política e não. Na verdade, é uma governança que governa os anseios do turismo da cidade. E essa, né? Também não deixa de ser política, né? Não deixa, e nós não deixamos de ser político. E você está né? agregando ali 7 câmaras temáticas. Sim, 7 câmaras temáticas. E né? aí, através
dessas câmaras é que você tem o resultado da política de turismo de São João da Boa Vista. Na verdade, essas câmeras, elas são equipes, né, que vão tirar o plano diretor do papel, porque o plano diretor que o Contur fez, o Contur passado fez, é justamente ter objetivos, metas de curto prazo, metas de médio e longo prazo, que tem que ser tirada do papel. Mas quem é que vai tirar? Se nós não temos um lugar para poder conversar sobre o turismo e esmiuçar essa possibilidade de desenvolvimento da cidade, tem que ser no Contur e governança. Então, nós não temos só na governança os conselheiros, nós temos conselheiros e outras lideranças. Hoje, lá em 2019, São João da Boa Vista ganhou o selo de MIT, que é Município de Interesse Turístico. Isto. A governança, ela também trabalha com base nos indicadores, nas exigências que esse status trouxe para São João da Boa Vista. Então, mais do que necessário também esse trabalho que vocês estão realizando dentro do Contur. Né? O plano diretor já mostra dados para a gente está dentro de estatísticas, nós temos números levantados ali no plano diretor, né? E através disso a gente tem condições de fazer os aumentos. Então, quantos turistas nós já recebemos? Esse ano de dezembro e janeiro, eu consegui assim perceber visualmente que a cidade tinha turistas passeando por ela. Vi gente entrando no museu, vi gente entrando nas igrejas, vi gente passeando, gente diferente nas nossas pizzarias. Então, eu acho que o turista regional e estadual está descobrindo a gente. E no mês de dezembro, vocês fizeram uma intervenção lá no Palmeiras, na sede social do Palmeiras, um evento chamado Sabores e Encantos. Isto. Que reuniu ali a gastronomia de São João da Boa Vista e também o artesanato. Né, o artesanato. São duas vertentes assim, importantíssimas dentro do contexto do turismo em São João da Boa Vista. E como é que é o trabalho para sensibilizar esses segmentos, de que eles têm potencial? Então, esse especificamente foi da equipe de gastronomia, porque eles organizaram para a cidade, né, na equipe de gastronomia, um cronograma gastronômico para o ano. Então, eles querem movimentar os restaurantes para fazer um evento no Carnaval, um evento na Páscoa, um evento no inverno, uma gastronomia de São João, que eu acho que é uma novidade que a gente quer falar também sobre a festa de São João. E foram eles que organizaram e convidaram o pessoal do artesanato, com artesanato natalino. E isso daí para nós foi o primeiro feito dessa governança, uma realização da governança, né? E para nós foi muito importante, porque é como se você colocasse um trem no trilho e aí teve uma locomotiva que puxou a gente, né? E foi muito legal, apesar de ter sido pequena, mas impactou. E isso também cria um clima positivo para novas ações, né, de geração de renda. Geração de renda. E como é que está isso no horizonte do planejamento de vocês? Então, com a formação dessas equipes, cada equipe tem o seu planejamento, né? Então, por exemplo, a gente tem a equipe de comunicação, e essa equipe de comunicação está agora, em janeiro, com o propósito de trabalhar uma marca turística para São João da Boa Vista. Então, aí tem todos aqueles trâmites de buscar empresas que podem fazer uma marca, né? Levantar recursos, né? E a gente, nessa hora, como a gente tem bastante empresários lá, eu acho que a gente pode também perfeitamente buscar contribuição no mundo empresarial, né, para ter uma marca, porque a hora que você tem uma marca, você coloca aquela marca nos vídeos, nos mapas, na folheteria, você cria no uma site, identidade visual. Cria uma identidade visual, e é isso que a gente vai fazer. A equipe de comunicação tem esse propósito nesses 3 primeiros meses, mas as outras equipes também já estão trabalhando.
Na equipe de turismo rural, nós temos já alguns, temos principalmente o Lecão, que é uma pessoa que tem Jeep 4x4, e ele está levando já turistas com muito profissionalismo nos nossos empreendimentos rurais. Então, com aquilo, ele vai para o Pico do Gavião, ele sobe as alturas, vai lá para o Montezuma, vai lá para a minha vinícola, vai para o Tajá. Então, ele tem já um roteiro de visitação rural, vai para a Leiteria Santa Paula. Então, nós temos muita coisa na nossa serra, sabe? No turismo urbano, nós estamos preparando visitação quando o turista está aqui a pé. Então, que ele pode ir para as igrejas, para os museus, para as praças, para o nosso cemitério, que é um museu aberto, maravilhoso, né? Então, nós estamos preparando essas pessoas para quando ela estiver andando na cidade, né? E aí, concomitantemente, a nossa agenda de eventos. Então, se ele está na cidade, ele precisa saber que à noite tem um evento da Semana Guiomar Novaes, um evento deste ou aquele, né? Então, estamos trabalhando. Então, é tudo um conjunto de coisas que tem que funcionar em sinergia, né? Exato. O ciclismo também, nós estamos fazendo uma parceria com a cidade de Aguaí para fazer oficialmente a inauguração de Aguaí até São João da Boa Vista no ciclo turismo, né? Que é uma ciclovia praticamente através da estrada velha de Aguaí. Depois, quem sabe, a gente continua até Poços de Caldas. Você fez uma analogia agora há pouco de colocar as coisas nos trilhos e me veio aqui o trem turístico, que é um projeto que vem há muito tempo sendo debatido, discutido, depende do DENIT, depende do governo federal, da concessionária, não é é outra coisa que tem que entrar nos trilhos, né? Não é algo fácil de tirar do papel, né? Mas existe um esforço aí, né, do Marcelo, né, da administração municipal, do Vanderlei, para trazer essa realidade para São João da Boa Vista, Aguaí e, quiçá, Poços de Caldas, né? Isso tem acontecido. Nós tivemos recentemente uma reunião muito substancial, porque estavam presentes todos esses órgãos que você falou, né? Não é uma coisa fácil, mas também eu adoro coisa difícil, sabe? Aí que dá vontade de fazer, né? Ontem o Marcelo esteve em São Paulo, na Secretaria de Turismo, e levou alguns temas para desenvolver junto com o Estado. Um deles é a continuação das negociações para o trem turístico, né? E outra coisa que o Marcelo trouxe de lá, que ele ainda vai falar com a gente... O Marcelo... O Marcelo é o diretor de turismo da nossa cidade, né? E ele é muito dinâmico, né? E é turismólogo, tem uma visão ampla da coisa, né? E isso é muito importante para nós. O que nós estamos pretendendo fazer? É sonho, mas eu acho que dá para fazer. A gente não tem a parada de Natal com essa cidade toda enfeitada, com luzes. Nós estamos querendo fazer um copiar e colar. É de brincadeira, mas é um copiar e colar para junho. Deixar junho, que é a cidade do nosso aniversário, deixar a cidade inteirinha enfeitada com bandeirinhas. Fazer a mesma coisa, ao invés das luzes, fazer as nossas bandeirinhas na praça, na avenida, nas vitrines, né? Como é o São João, como é o São João da Paraíba e do Pernambuco. Maior São João, ali fica aquela disputa. Maior São João do Nordeste. Isso. Tem Campina Grande também, que fica também junto com Caruaru, tá tudo lá, né? É maravilhoso vivenciei isso, por sorte, na minha vida. E aqui, olha só, Magalhães, nossa cidade chama São João. Olhando no nosso mapa do estado, só tem mais 3 cidades que têm o nome de São João, mas todas pequenininhas. A gente tem São João, olha o nome de São João, né? Com uma cidade de quase 100 mil habitantes. Por que não fazer em São João o maior São João do Sudeste? Então, nós estamos sonhando alto. E por isso que Marcelo foi
na secretaria para a gente poder ter um auxílio e o Estado de São Paulo ajudar a gente a fazer o maior São João do Sudeste. Mas naqueles moldes, daquela alegria de ter os bailes, de fazer aquele movimento maravilhoso que eles fazem, resgatando aquilo que está no nosso imaginário de São João. É do caipira, é do chapéu de palha, daquelas músicas, é da fogueira, é resgatar essas tradições que a gente teve já na nossa cidade, né? Ângela, infelizmente o nosso tempo está esgotado. A gente tinha outras perguntas aqui para você, mas não vai dar tempo. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada a vocês, Foi um porque grande prazer. isso é muito importante para a cidade, né? É isso Obrigada. aí. Muito obrigado. E o Região vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência. Um grande abraço e até o próximo programa.